caso, nós temos uma paciente sexo feminino, 22 anos, grávida, com 3 tentativas de aborto, queixas de corrimento vaginal e febre. Lembro que essa paciente não está internada. Uma paciente que veio andando para o laboratório. Estava bem, fisicamente, clinicamente. Aí nós vemos uma leucocitose intensa, praticamente 50 mil leucócitos. Nós vemos ainda uma plaqueta aqui, não dá para dizer que está aumentada. Não está muito, mas está, um pouco está. E aí vocês vão olhar a lâmina, o que vocês viram nessa lâmina? O que você viu? Basófilo, um monte de basófilo. É a primeira coisa que aconteceu nesse caso. Quando eu vi essa lâmina a primeira vez, que estava corado pelo panótipo, o qual eu tenho um pouco de dificuldade de analisar, a única coisa que eu consegui identificar foi os basófilos. Até dá dúvida na gente se é basófilo mesmo, porque a gente nunca viu tanto. Só que não era só basófilo que tinha. Claramente, aqui num aumento de 40, nós vemos que essa paciente está com caso, está com quadro hipercelular de série branca. Perfeito? E aí a gente começa a ver umas células diferentes. A gente viu os basófilos, eu acho que basófilo ninguém tem dúvida aqui, né? Essa célula aqui é aquela, eu não sei o que ela é, mas vamos tentar descobrir o que ela não é. No caso, essa célula aqui, gente, ela tem granulação de neutrófilo. Se eu comparar aqui, ó, com os neutrófilos, eu vou ver que o citoplasma é o mesmo. Então ela é uma célula da linhagem neutrofílica. Linhagem neutrofílica qual pode ser? Segmentado, bastonete, meta, mielócito, promielócito, mieloblasto. Qual que você acha que é? Essa célula aqui é um mielócito. O promielócito, ele exibe granulações primárias, aquelas granulações grosseiras, e tinha bastante promielócito nessa lâmina. E essa célula aqui, ó, é um mielócito com um citoplasma mais escuro. Essa célula aqui é um mielócito eosinófilo, que tinha aí também. Ó, aqui o promielócito. Todas essas fotos das aulas estão lá na página da Hemoclass. Pode ir lá e baixar elas no teu celular. Aqui é promielócito, tá vendo a diferença? Granulação primária, granulação grosseira. Essa granulação aqui, quando ela é exibida em células mais maduras, nós chamamos de granulação tóxica. Mas, enfim, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma paciente que está com uma leucocitose intensa, 50 mil leucócitos, sem sintomatologia infecciosa. Um paciente com processo infeccioso com 50 mil leucócitos, com certeza não ia estar caminhando por aí. Concordam? Perfeito. Aí nós vamos para a lâmina, a gente começa a ver um escalonamento celular. A gente começa a ver que tem neutrófilo bastonete, que tem metamielócito, que tem mielócito, que tem promielócito. E se você procurar, você vai achar mieloblasto nessa lâmina. Só que você não vai achar muito, você vai achar um pouquinho de cada. Isso a gente chama de escalonamento, associado ao aumento de plaquetas. E a leucocitose dessa paciente, a sugestão é o quê? Qual é? Leucemia mieloide crônica. Esse é um caso de leucemia mieloide crônica, só que veja, qual é a idade que a gente espera a leucemia mieloide crônica? Acima, mais de 40. Que idade tinha a paciente? 22 anos. Dentro desse contexto, a leucemia mieloide crônica, ela é uma leucemia que ela não é tão agressiva quanto a leucemia aguda. O paciente que descobre que tem leucemia aguda, ele tem que correr, porque ele pode ter 3, 4 dias de vida. A leucemia mieloide, a crônica, tanto a mieloide quanto a linfóide, dá para ir para casa, marcar a viagem para outro dia. Ela é insidiosa, muitas vezes é pega em diagnósticos de rotina, sem o paciente expressar sintomatologia. Certo? Então aqui nós estamos diante de uma leucemia mieloide crônica. O que se deve fazer? Pesquisa de cromossomo Filadélfia, biologia molecular para BCR-ABL. Lembrando que nesse caso, como é uma LMC juvenil,
o cromossomo Filadélfia você pode não detectá-lo na citogenética. Perfeito, gente? Nesse caso, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer diante dessa lâmina? Você tem que fazer diferencial. Tem que contar essas células todas aí. Tá? É mielócito, é pró, é meta, você tem que contar, você tem que desdobrar esse caso. Alguma pergunta? Tem a contagem. Não, é interessante a gente frisar o seguinte. Tive um grande mestre que falava muito isso. É mais fácil uma doença incomum ter características clínicas e laboratoriais comuns do que uma doença incomum ter características comuns. Ou seja, assim como você vê uma leucemia mieloide crônica categoricamente acontecendo em pacientes acima de 60 anos, do sexo masculino, normalmente discutido, caucasianos, a gente vê aí uma jovem do sexo feminino apresentando recentemente um quadro de LMC. Aproveitando, assim como o dengue, né, a gente vê aí a questão de ser uma doença viral que a gente espera apresentar uma linfocitose, de fato acontece na maioria dos casos, mas existem situações de neutrofilia com desvio à esquerda dentro de um quadro de dengue, dentro de uma doença viral, como dengue. Tudo bem? Então eu gostaria sempre de lembrar desse aspecto. Às vezes uma doença rara vai ter pontos chaves para identificar, mas doenças comuns, conforme ela vai tendo a sua capacidade de se alastrar, ela vai sofrendo algumas alterações clínicas que podem perder o nosso foco, o nosso ponto de orientação. Tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, é que a LMC ela sofre uma hiperplasia do setor mieloide. Então, tudo que for mieloide na LMC vai estar aumentado, certo? Vai ter basófilo, vai ter eosinófilo, neutrófilo escalonado. Lembrando que o escalonamento ele também acontece com o basófilo e com o eosino. Você vai achar eosino metamelócito, eosino mielócito, só que você não diferencia. Os eosinos você joga tudo dentro de uma contagem só. Você diferencia o neutrófilo, meta, mielo, pró, mieloblasto. O colega acabou de me mostrar o mieloblasto que ele achou aqui, certo? E as plaquetas, que também é da série mieloide, a gente espera na LMC um aumento delas também.